Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sports. Hoje nós vamos falar de uma notícia que foi bem interessante na semana, agitando o mercado do futebol. Porque, mais uma vez, o futebol brasileiro anunciou a chegada de mais um treinador estrangeiro para dirigir um dos seus principais clubes do futebol brasileiro. Nós estamos falando sobre o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube anunciou a contratação de Hernan Crespo esta semana, treinador argentino que vem para dirigir o São Paulo. Agora, esse nosso vídeo vai destacar para vocês o seguinte: treinadores gringos do São Paulo Futebol Clube. Vamos conhecer? Ou seja, será que o São Paulo tem tradição com treinadores estrangeiros? Será que o Hernan Crespo é o primeiro técnico gringo no São Paulo? É isso que o nosso vídeo vai destacar agora. Então, só para falar um pouquinho sobre o São Paulo Futebol Clube é um dos maiores clubes brasileiros conhecido mundialmente. Por quê? Porque o São Paulo tem uma história muito interessante de ceder jogadores à seleção brasileira, de vender jogadores importantes que passaram pelos seus clubes para grandes clubes europeus. Nós vamos lembrar, por exemplo, do atacante nome Careca, o próprio Raí e outros jogadores que fizeram sucesso com a camisa de São Paulo e foram vendidos para outros clubes. Então isso faz também que o São Paulo seja um clube conhecido no mundo do mercado da bola. E essa foto que nós estamos destacando aqui é do São Paulo campeão em 2005, mundial. Essa foto traz aí o Rogério Ceni como capitão da equipe, goleiro de grande história no São Paulo. Aí também aparece o Aloysio Chulapa em destaque, tem ali também o Josué, outros grandes jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que em 2005 venceu o Liverpool. Nessa foto então é uma história interessante, até ali atrás dá para ver que temos também o Lugano, que até pouco tempo atrás era dirigente do São Paulo, e foi um ótimo zagueiro que o São Paulo teve. Então a história do São Paulo Futebol Clube então, tem uma relação muito grande e bastante interessante com o futebol estrangeiro, seja em campo jogando com conquistas e também por jogadores e treinadores que têm espaço no São Paulo Futebol Clube. Então, falando um pouquinho agora das conquistas do São Paulo, em termos internacionais, o São Paulo é um clube que tem conquistas dentro de campo internacional. Com a ajuda da fonte de pesquisa do Wikipedia, vamos destacar aí um pouco da história do São Paulo com suas conquistas mundiais. Então nós vamos falar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2005, que foi aquela foto que nós há instantes atrás vimos. Tem a Copa Intercontinental, também falando da Libertadores de América, a Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, Supercopa Sul-Americana, Copa Comebol e Copa Master da Comebol. São todos os troféus que estão lá na galeria de troféus do São Paulo, internacionais, que mostram que o clube é um dos principais clubes de futebol do mundo, sendo um clube brasileiro. Então essas são as conquistas mundiais do São Paulo Futebol Clube. Porém, o tema do nosso vídeo de hoje vai falar mais especificamente sobre treinadores estrangeiros na história do São Paulo Futebol Clube. Isso mesmo, então nós vamos ver que o São Paulo, dentro de campo, tem grandes conquistas jogando, mas também o São Paulo é uma equipe que já há muito tempo tem na beira do campo profissionais estrangeiros trabalhando aqui na sua equipe, dirigindo o São Paulo Futebol Clube. Então, como diz a nossa nota, o clube tem tradições na busca de treinadores estrangeiros e tem na lista de treinadores estrangeiros do São Paulo, inclusive treinadores europeus. Vamos ver, quando nós destacarmos os treinadores que passaram para São Paulo, vamos ver que tem treinadores vindo da Hungria e de Portugal, representando a Europa na beira do campo de São Paulo. Mas, ao longo da história do São Paulo, a grande maioria desses treinadores estrangeiros são os mesmos sul-americanos. E entre os sul-americanos nós temos ali treinadores argentinos, uruguaios, colombiano e chileno. Então veja que o São Paulo ele sempre está ali bem atento ao trabalho dos treinadores que são dos países vizinhos e sempre que eles fazem um grande trabalho nos seus clubes, nos seus países, o São Paulo os convida para poder vir ao Brasil fazer um trabalho. Então, isso mostra que o São Paulo tem sim tradição em treinadores estrangeiros. Então vamos destacar aqui então um pouco da história do São Paulo e dos treinadores estrangeiros. Então vemos aí que nossa pesquisa destacou que São Paulo já lá nos anos 30 e 40 foi dirigido pelo uruguaio Ramon Plateiro. Depois São Paulo teve sim, treinadores húngaros na época que a Hungria era na história da Copa do Mundo ali um dos países mais fortes do futebol mundial. Um técnico de nome Eugênio Magic S, em 1933, foi treinador do São Paulo. Depois a história mostra que em 1938, um primeiro treinador argentino na história do São Paulo que chamou-se Tito Rodrigues. Depois São Paulo foi buscar novamente um técnico estrangeiro na Hungria, Inak Ensel. Depois o São Paulo ficou alguns tempos trabalhando com técnicos brasileiros. Depois foi
até aqui nos países vizinhos e buscou um treinador uruguaio de nome Conrado Ross, que dirigiu São Paulo em 2 temporadas. Depois São Paulo voltou a buscar um treinador europeu em 47, Joreca, técnico português, dirigiu o São Paulo Futebol Clube. Depois nós vamos seguir aí, vamos ver que o treinador argentino de nome Tim Lopes, esse fez um bom trabalho no São Paulo. Ele ficou no São Paulo na temporada de 53 e 54, deixou o clube e praticamente 10 anos depois, em 65, ele voltou para dirigir o São Paulo, técnico argentino então, e conseguiu colocar o seu nome na história do São Paulo. Quando falamos de Hungria, Bela Gutmann, um treinador que quando você estuda a história do futebol você vê falar que é um grande técnico que teve uma história bem interessante, técnico húngaro. Ele passou aqui para o futebol brasileiro, trabalhou no São Paulo em 57 e 58. Aí o São Paulo voltou a buscar um técnico argentino. Em 58, assim que Bela Gutmann saiu, Armando Reganesh foi o treinador escolhido para assumir o São Paulo e ficou em 58 e 59. Então, essa lista são dos treinadores mais antigos do São Paulo Futebol Clube estrangeiro na história do São Paulo. Na história mais recente do São Paulo, essa lista aqui traz e vai destacar um treinador que sim fez grande história como técnico de São Paulo, José Poi. Ele foi jogador do clube, foi goleiro, argentino, então ele trabalhou como técnico de São Paulo em 64, 65, deixou o clube e voltou, ficou mais 3 temporadas, 7-1, 7-2, 7-3, saiu de São Paulo, voltou em 76, deixou São Paulo e voltou em 83. Ele é indiscutivelmente o treinador que mais tempo dirigiu o São Paulo Futebol Clube entre os técnicos estrangeiros. Então, toda aquela pessoa que conhece, torcedor, conhece a história do São Paulo, que já ouviu falar sobre José Poi, então sabe que ele foi um jogador que, dentro de campo, como jogador e como técnico, ele foi um dos grandes personagens do futebol do São Paulo, ali também como treinador. Em 90, Pablo Forlan, treinador uruguaio. Depois aí teve um outro jogador que foi ídolo no São Paulo, Alfonso Dario Pereira Bueno, ou Dario Pereira, que em 97 e 98 foi o técnico de São Paulo. Aí tivemos um técnico chileno também, ex-jogador de São Paulo, Rojas na época, ele era auxiliar, ele foi goleiro de São Paulo. Em 2013 ele também dirigiu São Paulo em algumas partidas aqui na beira do campo, técnico estrangeiro no Chile. Aí o São Paulo ficou um bom tempo mesmo sem pensar em treinadores estrangeiros, pelo menos uma década e um pouco mais. Aí quando foi em 2015, o São Paulo decidiu buscar Juan Carlos Osório. O Juan Carlos Osório tem uma passagem aqui no São Paulo que não foi tão longa, mas ficou aí bem destacado porque ele fez um ótimo trabalho ali como técnico do São Paulo. Inclusive, o Rogério Ceni até hoje é uma das pessoas que diz que o Juan Carlos Osório foi um dos melhores treinadores com quem ele trabalhou na sua carreira de jogador de futebol, e o Rogério tem credibilidade para falar bem sobre isso. Aí o São Paulo foi em 2016, trouxe o argentino Edgar Balsa, que também teve uma passagem no São Paulo e deixou o clube após receber um convite da seleção argentina. Aí depois São Paulo ficou sem trabalhar com técnicos estrangeiros. Aí em 2018 foi buscar o uruguaio, também que foi jogador do clube, Diego Aguirre, em 2018, que fez até uma campanha interessante e até hoje alguns discutem a demissão dele. Alguns não concordaram com a demissão dele porque ele vem fazendo um ótimo trabalho. Aí o São Paulo passou aí pelo menos mais 3 anos sem trazer um técnico estrangeiro e agora a temporada de 2021, exatamente essa semana, anunciou que terá mais um técnico estrangeiro na sua lista, que é Hernan Crespo. E Hernan Crespo, então, passa a ser o técnico atual de São Paulo, que vem assumir o lugar do Fernando Diniz, técnico argentino. Vamos falar um pouquinho da carreira do Hernan Crespo, para que nós, daqui a pouco, para que você possa entender quem é esse técnico do São Paulo. Falando um pouquinho sobre os técnicos do São Paulo, o São Paulo tem aí uma lista que nós vamos apresentar aí, dos seus treinadores e o principais desempenho deles. Então nós podemos ver que ainda os treinadores do São Paulo que mais conseguiram fazer trabalhos longevos no São Paulo, tem destaque Vicente Viola, que dirigiu a equipe por 555 vezes, então é um recorde que vai ser bastante difícil de ser batido. O Muricy Ramalho, que voltou ao São Paulo agora, mas na função de gestor, coordenador técnico de futebol, tem na sua história como treinador do São Paulo 477, 4 partidas na beira do campo, com aproveitamento bem ali, exatamente igual ao do Feola. Então não é por pouco que o Muricy é conhecido como um dos principais técnicos da história do São Paulo. Eu particularmente vi ele trabalhando e sinto saudades do Muricy Ramalho ali como técnico, porque ele era um técnico que fazia com que as equipes jogavam um futebol bastante competitivo, e eu torço muito para que ele possa ter
bastante sucesso também agora na posição de gestor de futebol, porque bagagem ele tem, foi um jogador do São Paulo sensacional, como atacante, fez muitos gols e como técnico também pude acompanhar a sua carreira, sempre gostei muito do trabalho dele. Aí vai aparecer o José Poi, que é o principal técnico da história do São Paulo, estrangeiro, que também teve uma campanha muito próxima do Fiola e do Muricy Ramalho, porque vimos também que o José Poi, tanto que ele teve muitas idas e vindas do São Paulo, e todos esses três treinadores estão acima do próprio Tele Santana, que talvez seja o técnico de São Paulo mais conhecido da história. Mas destacando entre os técnicos estrangeiros, então, o ranking do São Paulo fica liderado por José Poi, depois por Joreca, Tim Lopes e Bela Gutmann. Então podemos ver que uma coisa que dá para analisar aí, os técnicos mais recentes da história do São Paulo não aparecem nessa lista dos 15 treinadores de maior desempenho no São Paulo. Então vamos ver se o Hernan Crespo consegue aí aparecer nessa lista. Vai ter que trabalhar muito para aparecer nessa lista aí, porque vemos nessa lista apenas grandes treinadores da história do futebol brasileiro que passaram pelo São Paulo, todos eles com sucesso, e vamos torcer para que o Hernan possa também entrar nessa lista aí de grandes treinadores. É um desafio bastante grande. Essa pesquisa nós conseguimos também por apoio também da Wikipedia. Então aí na foto tem aí José Poi, na sua época de goleiro. Então José Poi foi um grande goleiro no São Paulo e também um treinador estrangeiro de maior prestígio e maior sucesso até hoje na história do São Paulo Futebol Clube. Então falando dos técnicos mais recentes aí, nós temos aí na foto, no plano, o Edgar Balsa, o Diego Aguirre e também o Juan Carlos Osório, são treinadores de trabalhos mais recentes no São Paulo. Então todos eles aí podemos ver que saíram, tanto o Edgar Balsa como o Juan Carlos Osório, saíram para trabalhar em seleções. O Juan Carlos Osório na época deixou o São Paulo para trabalhar na seleção do México, o Edgar Balsa para a seleção argentina e o Aguirre saiu emitido do São Paulo, mas como nós dissemos aí durante o vídeo, até hoje existe muita discussão porque ele vem fazendo um trabalho excelente no São Paulo Futebol Clube como técnico. Talvez, certamente, se tivesse dado sequência, poderia estar aparecendo naquela lista que nós apresentamos há minutos atrás. Então aí está a foto do site oficial do São Paulo, com a foto do novo treinador estrangeiro, que é o Hernan Crespo. Então aí tem destaque, bem-vindo Hernan. Então eu conheci um pouquinho dele ainda como jogador de futebol jogando, na carreira dele de jogador, praticamente já no final da carreira. Era um grande atacante, vamos até um pouquinho ver da história dele aqui. Aí está então a história de Hernan Crespo. Se nós olharmos a história dele, então ele como jogador profissional, ele começou a jogar em 1993 até 96 no River Plate. Então já começou a carreira jogando num grande clube. De lá foi para o futebol italiano, ao Parma da Itália, onde ficou por 4 temporadas. E quando nós analisamos a história da passagem dele pelo Parma, foi de grande sucesso também, centroavante camisa 9. Depois ali continuou na Itália e passou por outros clubes. Passou pela Lazio, onde ficou ali 2 temporadas, de 2000 a 2002. Depois ele foi jogar na Internazionale de Milão, ficou uma temporada só. Depois dali ele saiu para o futebol inglês, onde ficou 5 temporadas no Chelsea. Então, bem interessante, de 2013 a 2008. Até aqui, se nós pararmos para ver essa lista até aqui, são só grandes clubes, clubes de camisas pesadas, e ele tem uma história, todas elas aí, de uma boa carreira, esses clubes. Aí depois começamos a ver ele voltando para a Itália, onde jogou uma temporada emprestada pelo Milan, depois com mais um ano emprestado, só que por Internazionale de Milão. Depois ele fez um contrato definitivo mais uma temporada no Inter de Milão, e depois ele foi para clubes menores, no caso do Genoa, em 2010, e depois ele voltou para o Parma, que foi o clube que ele fez a maior trajetória dele como jogador de futebol, ficou mais tempo, de 96 a 2000, para encerrar a sua carreira. Na seleção argentina ele tem histórias desde 96, 95, 2007 na seleção argentina, mas agora falando dele como técnico de futebol, então vamos analisar o seguinte. Ele, como técnico de futebol, ele começou a carreira em 2014, lá no Parma, na equipe de base do Parma, no time de júniores. Depois dali, ele foi para o seu primeiro desafio profissional, que foi o Modena, também da Itália, onde ele ficou uma temporada. Depois ele vem para o futebol argentino, faz uma temporada no Banfield, da Argentina, e recentemente agora estava trabalhando à frente do Defensa e Justiça, onde ele conquistou um título da Sul-Americana. E agora acertou contrato com o São Paulo. E podemos ver também que, como jogador olímpico, ele tem a medalha de prata em Atlanta 96 e também nos Jogos Pan-Americanos ele foi medalha de ouro em 95, lá em Mar del Plata.
Então a carreira de jogador de futebol dele não deixa dúvida que ele é um jogador que fez um grande sucesso, foi um profissional que passou por todas as etapas com muito sucesso jogando dentro de campo e fora de campo. Como treinador, o trabalho dele, ele está iniciando a carreira para mim de forma bem correta. Começou trabalhando numa equipe de base, depois ele passou por uma equipe de uma série C ou B da Itália, depois ele veio para o futebol argentino, uma equipe menor, depois ele foi para uma equipe mediana da Argentina e agora vem para um grande clube de futebol brasileiro. É um salto bastante grande, mas ele, como tem na sua carreira toda a preparação de quem viveu no futebol europeu com sucesso como jogador e iniciou a carreira de técnico também no futebol europeu, eu acredito que ele tem muitas coisas que pode acrescentar no futebol brasileiro, porque ele é um estudioso, conheceu a bola dentro de campo e agora também, como técnico, vem do seu trabalho mais recente de Defesa e Justiça. É uma equipe bem trabalhada, conquistou um título, então acredito então que o São Paulo traz um treinador que nós ficamos na expectativa de ver qual vai ser o resultado dele como técnico. O desafio é grande. Muito bem, então o FIFA Nerd Sports agradece vocês mais uma vez. Esse tema de hoje foi sobre treinadores estrangeiros no São Paulo Futebol Clube. Comentem o que vocês acharam. Nós vamos fazer outras matérias também falando de treinadores estrangeiros aqui no Brasil e outros clubes também. E vamos agradecer também mais uma vez as fontes de pesquisa, as imagens que nós conseguimos ali adquirir no site do São Paulo Net e também com o Wikipedia. Mais uma vez, FIFA Nerd Sports agradece vocês. Muito obrigado, assine o canal e até a próxima.